meus amores, que maravilha estarmos aqui novamente em uma nova oportunidade de aprendizado no nosso cantinho de estudo. E hoje, acompanhando o desenvolvimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo das semanas anteriores, hoje nós vamos falar sobre a aliança da ciência e da religião. Então, quem quiser acompanhar, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre no primeiro capítulo e para iniciarmos este momento de estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos, agradecendo por essa oportunidade de estudo. Que os irmãos benfeitores da espiritualidade possam se fazer presentes nesse momento, nos inspirando com bons pensamentos e com boas vibrações. Que assim seja. Bom, meus amores, vamos iniciar então uma nova temática no dia de hoje. E hoje, falando sobre a aliança da ciência e da religião. Vou ler o primeiro parágrafo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e depois a gente traz as considerações desse estudo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e do excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, por muito tempo, a ciência e a religião, elas foram vistas como conflituosas entre si, porque uma não conseguia explicar a existência da outra. Só que com o surgimento do Espiritismo, o desenvolvimento da ciência, nós começamos a aprender, através dos ensinamentos da espiritualidade, que tudo está conectado. Há uma sintonia muito grande em todo o universo e que nada está individualizado. Nós estamos unidos a esse todo. Então, a ciência e a religião, elas trazem transformações muito ricas, com esclarecimentos e com ensinamentos que contribuem para o nosso crescimento. Então, a ciência e a religião, elas são as oportunidades de desenvolvimento do nosso intelecto em toda a sua amplitude. Elas contribuem para o nosso processo de evolução e nos conduzem pelas diferentes áreas dos saberes. Nesse próximo parágrafo, então, nós temos: São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, essa dificuldade em combinar a ciência com a religião, ela é devido às limitações da nossa existência, as nossas limitações intelectuais, a capacidade de compreensão que nós temos de entender tanto a ciência, em todo o seu desenvolvimento, quanto as questões espirituais. Então, chega um momento em que tanto a ciência quanto a religião se combinam
E nessa combinação, as respostas começam a fluir com muito mais naturalidade e a gente começa a compreender tudo aquilo que nos cerca. Então essas limitações, elas se referem tanto ao nosso perfil intelectual, quanto ao nosso perfil moral. E é abrangente também a todas as nossas imperfeições, que faz com que a gente seja seres tão apegados, e ainda muito materialistas. Mas conforme a ciência evolui nesses contextos históricos e sociais e a religião ganha também um espaço de tolerância e respeito, os entendimentos vão surgindo com muito mais aceitação e a gente consegue compreender com muito mais facilidade também os esclarecimentos que os irmãos de espiritualidade vêm nos trazendo e que faz essa combinação, da ciência com a religião, com a espiritualidade. Então a gente consegue ter acesso a muito mais informações que naquele período em que Cristo esteve encarnado não era possível, justamente por não haver essa combinação de conhecimentos, tanto espirituais quanto científicos. Então, quando essa combinação acontece, nós começamos a trabalhar o nosso despertar mais íntimo. Aí a gente começa a compreender quais são os verdadeiros valores da vida, e a importância da ciência para que a gente consiga colocar em prática todos os nossos aprendizados, e todos aqueles conhecimentos que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa caminhada. E nós temos no próximo parágrafo o seguinte: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pelas experiências essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhes em vez de o acompanharem. Então, nesse parágrafo, a gente consegue ter uma certa compreensão, de que, mesmo com tantos esclarecimentos, mesmo com toda a evolução da ciência, muitos espíritos ainda vão permanecer com o véu da ignorância sobre os seus olhos. Eles ainda terão dificuldade de compreensão, de entendimento em relação à ciência, à religião e a essa ligação, que existe entre o plano espiritual e o plano material. Mas com o tempo, esses esclarecimentos virão. A necessidade de compreensão, elas acaba se fazendo presente, no nosso íntimo. Então, conforme a gente vai caminhando na nossa jornada evolutiva, nós vamos identificando aquelas necessidades de transformação e aquelas necessidades que a gente precisa ainda absorver novos conhecimentos, novos entendimentos, novos aprendizados, e vai se colocando à disposição, a gente se permite ir coletando novas informações e novos entendimentos. Então, nessa caminhada, alguns encontrarão a compreensão e o entendimento muito mais rápido do que os outros, Mas todos nós estamos indo na mesma direção. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrando onde que se inicia essa conexão entre o plano espiritual e o plano material. E a própria espiritualidade vem esclarecendo tudo aquilo que a gente não consegue explicar, tudo aquilo que a gente ainda não consegue perceber, Então, o espiritismo, ele vem nos trazendo esses esclarecimentos
E tudo isso que a espiritualidade vem nos apresentando é a partir de uma fé raciocinada, de informações que passam pelo crivo da razão e que nos permitem conduzir diretamente às leis de Deus. Então, tudo aquilo que os irmãos de espiritualidade veem e nos esclarecem está em conformidade com as leis divinas. E nós encerramos o nosso estudo lendo o último trechinho desse parágrafo que diz: É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então a nossa caminhada é essa, rumo ao progresso, rumo às leis divinas, praticando o amor, praticando a solidariedade, a fraternidade e cumprindo com todos os mandamentos que nos foram ensinados e que a gente já vem trabalhando há um bom tempo por aqui. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje e espero que tenha sido um momento instrutivo para todos nós e que nós possamos colocar em prática nos nossos dias todos esses ensinamentos que a doutrina espírita e os irmãos de espiritualidade vêm nos oferecendo. São oportunidades riquíssimas de crescimento espiritual, moral, de transformações íntimas para que a gente possa ser cada dia um pouquinho melhor nessa caminhada, né? Então vamos encerrar o nosso estudo, fechando os nossos olhos, fazendo a nossa prece de encerramento e agradecendo ao nosso bondoso Pai Celestial por mais esse momento de aprendizado. Que continuemos nessa caminhada, sempre acompanhados de boas vibrações rumo às nossas transformações mais íntimas. Permita, meu Pai, que eu seja persistente nessa caminhada e que não me falte fé na alma e amor no coração. Que assim seja. Então, meus amores, ficamos por aqui. Que os espíritos benfeitores estejam acompanhando a todos vocês com boas inspirações e vibrando sempre nessa energia de amor e de fraternidade. Um beijinho em cada coração e até o próximo estudo.